técnico Marcos Santos, esse resultado, eu acredito que ninguém esperava, né? Esse empate, principalmente dentro de casa, na abertura do segundo turno. Uma equipe bastante modificada, mas o que é que você achou, né, do rendimento da sua equipe nessa partida contra o Baraunas? Boa tarde a todos. Em dois tempos distintos, né? O primeiro tempo em que tivemos oportunidade e poderíamos ter, poderíamos ter virado o jogo com um placar a nosso favor. Sabemos que um segundo turno ele é sempre mais difícil de qualquer competição que se tenha, e o jogar em casa, mesmo sendo mando do Baraunas, né, teríamos sim que sair daqui com os 3 pontos, essa é a verdade, né? Não tivemos no segundo tempo um bom comportamento, acabamos tendo que fazer algumas alterações, tivemos que segurar alguns atletas, e o time realmente poderia ter rendido um pouco mais, poderíamos ter feito um jogo melhor e um resultado melhor. Mas é um retorno, né, é um começo, nós temos visto aí nos jogos, desde que iniciou esse retorno, acho que na quinta ou sexta-feira, com Globo e Força e Luz, e a tendência é que se tenha um segundo turno muito mais competitivo e mais difícil, né? A rodada, os jogos de ontem na rodada também, nós que fechamos a rodada, é uma competição mais difícil, claro que nós temos que buscar evoluir. Achei que o nosso time no primeiro tempo teve uma organização, conseguimos, aí ganhamos atletas, o Igor novamente fazendo uma boa partida, numa função em que não é a dele, né? Fazendo a lateral direita mais bem, teve 2 situações de profundidade, deu passo para trás. O Wenderson, acho que ganhamos mais um atleta, que chegou e já encarou, né, entendeu e realmente demonstrou a qualidade que tem para que se possa dar continuidade. Ô Marquinhos, boa noite. Não chega, eu sei que você acabou de responder sobre a expectativa depois da primeira vitória da Copa do Nordeste, aquele jogo todo importante contra a Juazeirense, e se esperava não sei se mais tranquilidade, claro que a gente tem que respeitar o adversário, tem os méritos do Baraunas também, mas não acende uma luzinha amarela, não em relação à atuação em si, mas também do que pode esperar na quarta-feira contra o São Luís, depois de um jogo como hoje? Olha, o jogo contra o São Luís vai ser mais um jogo difícil, né? O São Luís, conheço bem, né? Fiz Campeonato Gaúcho, sei do trabalho que está sendo realizado lá e da força do São Luís, mas estamos jogando em casa e é uma outra atmosfera, né? É um outro jogo, uma outra competição, tem uma situação mais efetiva, né? Que precisa ser executado, e é o retorno de atletas que eu acredito que deva retornar para o jogo de quarta-feira, né? Eu acho que quando nós conseguimos colocar todos que encontram-se em melhores condições técnicas, físicas, táticas e até mental, a gente consegue ter uma equipe mais equilibrada, uma equipe com potencial não só defensivo, mas ofensivo também melhor, né? Numa condição que ofereça a busca pela vitória. E é claro que o peso, né, de colocar jogadores que ainda estão tentando se achar dentro do elenco, que ainda estão recebendo oportunidades, mas o tempo vai passando, né? E a gente tem que sempre estar buscando situações a serem resolvidas a cada jogo, e isso também a gente precisa analisar, avaliar como um todo, né? Até conversamos essa semana a necessidade não só pro agora, mas para a temporada, aquilo que eu falei, a contratação, né? A chegada de contratações, a chegada de reforços, na verdade. Até porque contratações foram feitas, eu acho que para o início de temporada. É aquilo que eu falo, chega um momento que tem que chegar os reforços, né? Aquele atleta como o Wenderson chegou, com um peso diferente, com uma qualidade diferente, com um escopo diferente, né? Um atleta que já vivenciou a Série B, que tem esse escopo, para que a gente possa quantificar e qualificar nos jogos em que não temos as reais situações para colocar em campo, para que se possa fazer as trocas e não haver uma discrepância, né, muito grande que se tem, mas não por culpa dos atletas. É o momento, é a questão da pressão, são atletas jovens que estão, como eu falei anteriormente, estão recebendo uma oportunidade agora de vestir uma grande camisa como é o América, de uma pressão que é um time grande como é o América, né? E a gente, por mais que tente tranquilizá-los, mas é um processo natural a ser vivido, né? E aí é claro que tem jogadores que já estão um pouco mais adaptados e acostumados. Aí pode-se dizer assim, o Antônio. Mas o Antônio é um atleta oriundo da base do Botafogo, origem do Flamengo, né? Disputa competição de alto nível já desde a sua categoria sub-15, com pressão de torcida, com pressão de cobrança. Então, por isso que ele não sentiu o momento que foi alçado à equipe.
Alguns atletas ainda passam por essa transição, né? E demoram um pouco mais. Atletas, às vezes, demoram com 23, 24, 25 anos a virar. E o que nós estamos vendo aqui, alguns atletas vão demandar um pouco mais de tempo, mas nós não temos esse tempo. Então agora se faz necessário sim a chegada de reforços e não contratações. Acho que a chegada de reforços para que se possa qualificar mais o elenco, para que se possa quantificar e até deixar esses atletas sem essa tamanha pressão, para que eles possam desenvolver melhor a qualidade do seu futebol durante a temporada. Marquinhos Ícaro aqui da Jovem Pan, queria saber o seguinte, o que você atribui para o rendimento abaixo, principalmente ali no segundo tempo? O América fez um bom primeiro tempo, boas ultrapassagens ali na linha de fundo. Você acha que tem a ver já com uma questão psicológica e já está pensando, por exemplo, no jogo da quarta? E agora o detalhe é o seguinte, a América entra em 3 finais seguidas praticamente, né? São Luís, América e América, jogos aí pela Copa do Brasil. ABC. ABC, desculpa, né? São Luís, ABC e ABC, né? 2 sequências aí de 2 clássicos. Tem a ver um pouco isso ou minha análise está equivocada? Não, Ícaro, foi bem essa colocação feita, porque é inevitável, né? Quando você tem um jogo decisivo de Copa do Brasil em que pode colocar o clube, né, passando de fase entre os 32 clubes do Brasil na próxima fase, que é a terceira fase. Isso traz um nível de responsabilidade e cobrança diferenciada. Os atletas sabem disso. Então, é inevitável que, por mais que você tente blindar e colocar esse jogo do Baraunas num momento diferente, é inevitável que acaba interferindo, né? Mas não deveria, para ser bem honesto, sincero, não deveria e não poderia. No entanto que hoje, pela primeira vez em vestiário, em intervalo de vestiário, eu tive que fazer uma cobrança um pouco mais forte, né? Porque nós precisávamos voltar para o segundo tempo mais ligado, melhor preparado, e isso eu falei e preparei durante a semana, né? Eu chamo as armadilhas que se tem da vitória, né? Você vai para um jogo na Copa do Nordeste, fora de casa, um jogo ruim, acaba vencendo com atletas sendo poupados de tamanha importância, né? Caso do Souza, caso do Jansen. E aí quando tu volta para uma competição regional, dá um relaxamento e não pode. Então era a minha preocupação. Então eu creio que hoje foi muito mais uma falta de atitude e na questão mental, para que se pudesse concentrar um pouco mais e poder sair daqui com os 3 pontos, que se fazia necessário nessa primeira rodada. Mas nós não podemos também fazer terra arrasada, né? Tem que ter equilíbrio, até porque se nós trazemos para a competição, que é o Potiguar, nós já temos garantido a vaga, a decisão, a final. É claro que nós temos que caminhar e acelerar para buscar ser campeão do segundo turno, mas se nós analisarmos a rodada, foi muito igual. Foi muito igual, as equipes parelhos, os resultados parelhos, mas nós não podemos entrar nessa zona de relaxamento, de maneira nenhuma. Nós temos que acelerar a passada, temos que acelerar aí algumas situações internas para que se possa evoluir e qualificar para o longo da temporada. Marquinhos, Alisson Vala da CBN Natal, eu queria saber de você a respeito de alguns atletas. Por exemplo, você teve o Gustavo Ramos, que fez uma grande partida contra o Juazeirense, acabou sentindo e hoje não pôde vir para cá. O Gustavo Henrique também não pode jogar, e também existem alguns atletas que já não vêm rendendo, como por exemplo o caso do Rafinha, que você falasse a respeito dessas escolhas, principalmente do Rafinha. Em relação aos atletas que sentiram, né, o Gustavo, a gente fez um processo de recuperação em relação à parte técnica dele, tentando evoluir e fazê-lo entender um pouco mais o jogo, a verticalização, a busca pelo gol. É um atleta que tem força, tem velocidade, mas precisa aprimorar alguns fundamentos técnicos e a gente tem trabalhado para isso e aos poucos estamos recuperando. Alguns atletas a gente tem feito esse trabalho, apesar do pouco tempo, a gente tem feito muito trabalho técnico, né, de finalização, de cruzamento, às vezes deixando até um pouco de lado a parte tática, porque é visível que a gente precisa evoluir alguns atletas e temos trabalhado muito, apesar do pouco tempo de um jogo para o outro. E infelizmente o Gustavo Ramos teve uma lesão no externo, né, do peitoral, e vai demandar um tempo, né, não vai ser nem quarta, talvez nem domingo que esteja à disposição, né. E outros atletas a gente tem procurado insistir, tem procurado oportunizar, né? Não digo o caso do Rafinha, que a gente tem preparado o Rafinha, mas outros também, né? O próprio Cauã, o próprio Vitinho, o próprio Caio, né? A gente tem oportunizado, tem colocado, até para que se possa, as opções que se tem, colocar em campo, né? A gente às vezes deixa o time um pouco mais
eu diria, preso no sentido ofensivo, não porque queremos, mas é porque precisamos colocar aqueles que estão em melhores condições. E nem sempre o time com 3 atacantes consegue finalizar muitas vezes no gol. Então a gente tem que procurar colocar aqueles que encontram em melhores condições para que se tenha uma equipe melhor preparada, qualificada e estruturada para que se possa vencer o jogo. Guilherme, boa noite, João Pedro Barbalho da Universidade. Queria perguntar para você acerca da falta de criatividade do América hoje. Viu o América que venceu bem o Baraunas aqui na Arena, 3-0, talvez o melhor jogo da temporada. E aí hoje a gente viu o América que não conseguiu criar. Jogou muito pouco, principalmente na segunda etapa, teve a expulsão. Queria ser pressionado acerca do rendimento do meio campo do América na tarde hoje. Olha, em relação às oportunidades, né, acho que foram criadas algumas oportunidades. Cada jogo tem a sua história, precisamos sim evoluir, precisamos qualificar, precisamos melhorar, né, o nível de finalização nossa, o nível de último terço nosso, sem dúvida nenhuma, né. Corrigimos, eu acho que o sistema defensivo, daquilo que estava acontecendo nos primeiros jogos, evoluímos nessa transição, mas precisamos qualificar sim o último terço, você tem razão, mas os jogadores tentaram, se esforçaram, né, tiveram o pensamento de procurar o gol. Acho que o primeiro tempo nós criamos boas oportunidades, né? O segundo tempo, com as trocas, acabamos perdendo um pouco de força, de ímpeto, mas os meninos que entraram com vontade, tentando, às vezes até um pouco afobado para tentar resolver e decidir a tomar decisão e ter uma tomada de decisão melhor, mas é ter paciência, continuar trabalhando, procurando evoluir esses atletas, porque é o elenco que nós temos, é o que nós precisamos evoluir, né? Mas não tenho dúvida de que eles darão a resposta aí na quarta-feira, porque precisamos. É um jogo decisivo, é um jogo de Copa do Brasil, e a passagem de fase, como eu falei, coloca o América entre as 32 melhores equipes do futebol brasileiro, que diz respeito à Copa do Brasil, né? Então é um jogo importante sim, um jogo difícil, né? O São Luís é um time competitivo, um time com característica de time gaúcho, time de muita força, de muita transição, é um time que apresenta qualidade, tem demonstrado isso apesar de terem muitos empates no Campeonato Gaúcho, mas competiram muito bem. Nos jogos principais contra o Grêmio, contra o Inter, fizeram bons jogos e a gente tem que trabalhar pensando em qualificar o nosso jogo e passar de fase. E aí, se faz necessário, a presença do torcedor. Acho que vai ser importante, né, o torcedor se fazer presente. Agradeço àqueles que vieram, né, peço desculpa porque não apresentamos um grande futebol realmente, né, estamos devendo, sabemos disso, estamos oscilando nos jogos, e de um jogo para o outro, temos oscilado o comportamento, temos oscilado tecnicamente, taticamente, fisicamente, mas é um processo que nós estamos passando, mas vale ressaltar que são 6 jogos sem derrota, né? São 6 jogos sem derrota, acho que é um fato importante, né, para que se possa trazer confiança para esse confronto de quarta-feira. Mas, Marquinhos, por que a insistência do atacante Rafinha? Porque a gente vê em cada partida que Rafinha é titular, ele não consegue produzir para a equipe, ele não consegue fazer uma boa partida, porque a insistência é sempre em Rafinha como titular. Quantos jogos o Rafinha fez como titular? Fez vários jogos. Não, quantos? Fez vários jogos. Não, efetivamente quantos? Sim, como titular. Então, quantos? Eu não tenho aqui o número, mas ele fez várias partidas. Quantos jogos nós tivemos na temporada? Marquinhos, ele teve no departamento médico um bom tempo, quando ele voltou, ele foi titular. Hoje ele foi titular. Então, 2 jogos, né? Titular? Não, ele vem sendo titular. É porque ele estava no departamento médico. Tem certeza? Mas antes ele era titular. Antes quando? Com o Thiago ano passado? Antes quando? Com o Thiago ano passado? Não. Não, com você mesmo. Não, ele fez 3 jogos titular. Não, tranquilo, mas eu queria saber pela insistência do Rafinha como titular. São 3 jogos, né, como titular. Assim, a gente tem rodado o elenco e temos dado minutagem a todos. Então a gente trabalha com planejamento e a gente tenta dar minutagem e colocar em condição, porque nós temos um elenco, né? Então a gente tenta, quando o Cauã chegou, recebeu titularidade, né, o Caio recebeu titularidade. Então a gente tem tentado encontrar ali na ausência do Gustavo Henrique, achamos o Giovani, tentando encaixar uma dupla ali de ataque, né? Às vezes 3 atacantes, para que a gente possa volumar e criar oportunidades, né? Para que a gente possa efetivamente buscar o gol. E aí a gente tenta rodar com todos os atacantes, atletas que nós temos à disposição. Então a gente coloca os atletas por aquilo que eles respondem dentro de treinamento. Às vezes tem a questão do desgaste, às vezes um atleta não pode iniciar a partida porque está desgastado. Então hoje o futebol é muito dinâmico e a questão fisiológica de
tempo de recuperação, viagens longas, desgaste. Então, por conta disso que a gente acaba tomando decisões de escalar esse ou aquele, né? Mas se a gente analisar, acho que o Rafinha está sendo cobrado não porque ele está fazendo esse ano, já traz uma cobrança desde o ano passado, assim como era o Mateuzinho, assim como eram os atletas que aqui estavam, né? Então acho que a gente tem que saber mensurar um pouquinho. Realmente, o Rafinha não foi bem hoje, né? Mas já teve momentos em que ele se teve bom comportamento, se portou bem taticamente, tecnicamente, mas hoje realmente ele não foi bem. Mas não pode se levar toda essa cobrança, mas concordo, hoje realmente ele não foi bem. Mas eu digo ao senhor que ele não foi titular, nós fizemos 14 jogos, né? Eu acho que dos 14 jogos ele foi titular em 3, talvez 4, né? E isso representa 30% dos jogos até então. Aí a gente está analisando, a gente está oportunizando para aqueles que encontram-se em melhores condições, mas nem sempre a gente vai acertar. Então eu também vou errar. Como o atleta erra um pênalti, uma finalização, uma saída de bola, o treinador também erra. Erra numa escalação, erra numa convocação, erra numa troca. Vai acontecer, né? Nem sempre a gente vai acertar porque somos seres humanos. Mas acho que o Rafinha é um atleta que tem potencial, talvez não esteja vivendo um bom momento tecnicamente falando, mas é um atleta que tem caráter, um atleta que treina, um atleta que se dedica e que é um atleta experiente, né? Não é justo eu jogar essa responsabilidade para um atleta que está chegando, que está tendo sentindo essa pressão, do que um atleta que tem experiência e a qualidade. Então é um atleta que pode ser decisivo sim, e eu acredito nisso, eu acho que é um atleta que pode render ainda, né, daquilo que o América precisa. Ô Marquinhos, quando você fala em reforços, né, você até mudou a nomenclatura e elencou a diferença de contratação para reforço. Peguei um carona na pergunta do colega. O ataque seria o principal foco? Porque eu posso estar enganado, mas em termos de número, eu acho que é o setor que mais tem atletas hoje. Você deu essa rodagem, já foi Vitinho, hoje foi Caio, já tem Cauã, Paixão, Rafinha. Você só tem um homem de referência, esse que é o Gustavo Henrique, mas seria um setor mais carente, na sua avaliação hoje, é o ataque? Olha, que a gente tem conversado internamente, né? A gente tem trabalhado a questão das oportunidades daqueles que chegaram, daqueles que aqui estavam, e nós sabemos internamente aonde nós precisamos atacar o mercado, né? Então acho que a chegada do Marcelo traz esse amparo, né? E até hoje, antes de sairmos do estádio, estávamos conversando, ele buscando contactar alguns profissionais do meio do futebol, ele está muito atento ao mercado, mas o momento é delicado, né? Então a gente com certeza vai qualificar não só a questão ofensiva, mas eu acredito que nós devemos estar trazendo contratações aí para a Série D, porque se faz necessário qualificar e quantificar. Mas os atletas que aqui estão, eu confio, eu sei do potencial, já deram uma resposta, se não ainda a melhor de todas, mas estão evoluindo. Acho que a gente tem recuperado alguns atletas, né? Até mesmo aqueles que aqui estavam têm tido uma melhor performance ao longo desses jogos aí, mas sem dúvida o Marcelo está atento, o Martin está atento para que possamos aí estar trazendo contratações, né, principalmente e especialmente a Série D, que é uma competição difícil, é uma competição que a gente sabe da dificuldade, mas o momento agora de mercado é um pouco delicado, porque está se encerrando os estaduais, né? Então nenhuma equipe vai abrir mão de seus atletas nesse encerramento de estadual. Eu acredito que com o fechamento de estaduais a gente tenha uma abertura maior e melhor das opções.